Oi, bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de meditação, de reflexão a partir do Evangelho. Que o nosso Senhor esteja com a gente. Para as meditações de hoje, é recomendado que a gente tenha lido os Salmos 41 e 55, Zacarias 11, os versos 12 e 13, e o Evangelho segundo São Mateus 26, do 1 ao 16. Eu tô gravando de dia, então provavelmente vai ter carro passando e gente falando talvez embaixo no mercado, tá? Eu chamei essa meditação de uma morte, duas ações. A gente está em Jerusalém por volta do início da quarta-feira, ou quinta, comecinho, fim de quarta, início de quinta. A gente viu semana passada que Jesus, após entrar na cidade, dirige-se ao templo, local mais sagrado para o judaísmo, indignado com a corrupção moral, religiosa e política daquele lugar. Com a anuência dos sacerdotes, revolta-se contra tudo, joga tudo aos ares e declara que tudo aquilo estava em pecado. A gente pulou os ensinos de Jesus proferidos logo após esse episódio, pois daremos ênfase à doutrina de Jesus no tempo após a Páscoa, antes do Pentecostes, nos preparando com as santas palavras de Jesus para celebrarmos o recebimento do Espírito da promessa. Pois bem, os episódios que vimos anteriormente, acrescidos às palavras de Jesus sobre a destruição do templo, foram a gota d'água para os sacerdotes e fariseus se levantarem contra Jesus. E é esse o pano de fundo do texto do Evangelho que lemos. Dos versos 1 ao 5, vemos isso muito bem relatado pelo evangelista. Os opositores de Jesus esperavam só o momento certo para o prenderem. Note que a vontade de que Jesus morresse na Páscoa não era dos homens, mas sim de Deus. Jesus, no verso 2, anuncia o dia de sua morte, e no verso 5, seus opositores diziam que essa data seria ruim, pois traria alvoroço entre o povo. Mas Jesus não morreu porque se revoltou contra o sistema religioso de sua época, tampouco por ser contra Roma. Ainda que Jesus tenha despertado a ira da religião deturpada e as atenções romanas, foi Deus quem decidiu que Jesus morresse. Alguns irmãos, na tentativa de resgatar o lado revolucionário do Evangelho e o aspecto do cuidado com os pobres dos ensinos de Jesus, às vezes negligenciam o significado de sua morte. Jesus não morreu simplesmente porque era um incômodo aos ladrões da fé e aos opressores do Estado. Jesus morreu porque sem isso nossa salvação seria impossibilitada. Não é preciso diminuir um ponto central da fé cristã para falarmos de outro. Jesus é o Deus feito homem para morrer por nossos pecados. E um dos seus mandamentos é a partilha, a comunhão e o cuidado com os pobres. Se Jesus fosse somente um revolucionário que morreu por motivos políticos, nada separaria ele de Barrabás, de Lênin ou de qualquer um de nós. Calvino diz que eles não acharam uma temporada adequada até que o festival tenha passado e a multidão estivesse dispersa. Daí inferimos, diz Calvino, que embora aqueles cães famintos abrissem suas bocas ansiosamente para devorar Cristo, ou melhor, correram furiosamente sobre ele, ainda assim Deus os impediu, até por meio de uma restrição secreta, de fazer qualquer coisa por deliberação ou por prazer. Até onde está em seu poder, continua Calvino, eles demoraram até outra hora, mas ao contrário do desejo deles, Deus apressou a hora. É de grande importância para nós sustentar que Cristo não foi inesperadamente arrastado à morte pela violência de seus inimigos, mas foi levado a ele pela providência de Deus, pois a nossa confiança na propiciação baseia-se na convicção de que foi oferecido a Deus como sacrifício que Deus decidira desde o princípio. E, portanto, ele determinou isso. Seu filho deve ser sacrificado no mesmo dia da Páscoa, para que a figura antiga dê lugar ao único sacrifício de redenção eterna. Aqueles que não tinham outro propósito em vista do que arruinar a Cristo, achavam que outro tempo seria mais apropriado, mas Deus, que o havia designado para ser sacrifício para expiação dos pecados, escolheu um dia adequado para constatar o seu corpo com sua sombra,
colocando-os juntos. Daí então, obtemos uma exibição mais clara do fruto do sofrimento de Cristo. Mas o fato de Jesus ser Deus e de ter se esvaziado de sua divindade, tomado a posição humana, tendo sido obediente até a morte de cruz e tendo sido ressuscitado por Deus, que lhe deu um nome maior que todo nome, como é o relato de Filipenses 2, é que faz que palavras de Jesus como amai-vos uns aos outros, ajudai o pobre, visitai o oprimido, oferecei a outra face, sede pacificadores, guardai a espada, não sejam meras recomendações sociais, e sim mandamentos do próprio Deus, e obedecê-los é o que distingue o salvo do condenado. Pois ainda que a salvação seja pela graça de Deus e não pelos méritos nossos, essa graça que concede o Espírito Santo para que sejamos imitadores de Cristo, como diz 1 Coríntios 11. E se Cristo, sendo Deus, não quis usurpar o lugar de Deus, mas esvaziou-se, o que se espera de nós, meros pecadores? Senão que a semelhança do próprio Deus esvaziemos a nós mesmos e o sigamos, afinal, como ele mesmo ordenou em Mateus 16? O relato da unção, muito provavelmente, se deu num período anterior ao que está relatado na cronologia do Evangelho de Mateus. João relata que Marta, Maria e Lázaro estavam presentes, o que pode indicar que este episódio ocorreu logo após a ressurreição de Lázaro. O fato de Mateus o colocar aqui e não antes, por este indício, nos leva a esperar a morte de Jesus com mais pressa que parece que aconteceria. E isso também me faz pensar que o óleo para a morte que foi derramado sobre Jesus não era para Jesus. Assim como a morte que Jesus morreu não era para ele, assim como a cruz que Jesus carregou não era para ele, assim como o túmulo onde ele foi enterrado não era para ele. E isso é incrível, pois tudo que se refere à morte de Jesus não era para Jesus, era para outras pessoas. Ou seja, eram para nós. A cruz que Jesus carregou era nossa, a tumba em que ele foi enterrado era nossa, o óleo para preparar as pessoas para a morte era nosso. E Jesus humildemente nos deu vida, simbolizada na ressurreição de Lázaro, e tomou sobre ele o peso da nossa morte. O verso 7 diz respeito à preparação de Jesus para a morte por meio do derramamento de óleo sobre o seu corpo. O fato é estranho para mim, pois pelas minhas pesquisas se unge o corpo depois da morte. Outra coisa que eu fiquei pensando é que as mulheres que seguiam Jesus ou não sabiam deste caso ou não o tinham entendido, já que levantaram no domingo da ressurreição para ungir seu corpo, como relata Marcos 16. Levando em consideração o restante da narrativa bíblica que coloca sua morte como um momento de maior relevância de seu ministério terreno, estamos aqui entendendo que a mulher que estava ungindo Jesus justamente como Messias, preparando-o para sua coroação como Salvador do mundo na cruz. Se minha leitura estiver correta, isso cria uma mudança significativa na história do cristianismo, pois diferente da tradição, tanto judaica como cristã, em que homens ungem reis e profetas, aqui o próprio Deus foi ungido por uma mulher. Se hoje a mulher ainda é vista como um ser de segunda ordem, em algumas tradições cristãs incluída do ministério ou mesmo proibida de falar, ler esse texto com a percepção de que Jesus foi ungido pelas mãos de uma mulher coloca todo o nosso machismo religioso na lata do lixo. E percebam que Jesus coloca neste ato uma importância tão grande que diz que em todos os lugares onde essa história fosse contada, essa mulher seria lembrada. E não é uma mulher específica, embora a gente vai descobrir depois que sim, porque João dá nome, mas Mateus omite isso. É uma mulher que sozinha representou todas as mulheres da história. Ela ungiu Jesus em nome de todas as mulheres, para que depois Jesus, com seu sangue, ungisse toda a humanidade. Como Eva levou a fruta até Adão, o tornando pecador e amaldiçoando todas as mulheres, essa mulher, em nome de todas as mulheres, ungiu a Cristo. E este ungiu a todas as mulheres, retirando delas toda a maldição. Por isso Paulo pode dizer em Gálatas que em Jesus não existe mais cor, gênero, classe, raça, pois Cristo é tudo em todos, como diz Colossenses 3. Notemos que Jesus foi ungido. Ele é ungido. Ele foi ungido com o Pai e o Espírito Santo. Nós somos cobertos pelo Espírito pela fé em Jesus. Depois da unção de Jesus no seu batismo,
aqui e na ressurreição, não existem mais ungidos. O cristianismo tem um único ungido, o Messias, Jesus, o Cristo. O fato de Jesus ter negado ajuda aos pobres, de forma alguma diz que devemos seguir isso. Foi um momento só. Jesus não poderia contradizer-se. Ele mesmo afirmou no dia anterior que quem ajudava os pobres ajudava o próprio Cristo. Jesus estava sinalizando aqui que a nossa ajuda social não pode diminuir nossa vida devocional, que uma é consequência da outra. E mais, no relato de João, vê-se que Judas foi quem teve essa ideia. E a gente sabe que Judas não é muito bom com dinheiro. Calvino fala sobre esse texto que este é um exemplo do perigo que surge de línguas malignas e envenenadas, pois mesmo aqueles que são naturalmente razoáveis, sinceros e modestos, se não exercerem prudência e cautela, são facilmente enganados por discursos desfavoráveis e levados a adotar falsos julgamentos. Mas se a credulidade leve e tola os induziu os discípulos de Cristo a tomar parte com Judas, o que será de nós, se formos muito fáceis em admitir murmuradores que estão no hábito de se importar maldosamente com as melhores ações? Devemos extrair daí outra advertência: não pronunciar precipitadamente sobre um assunto que não é suficientemente conhecido. Os discípulos aproveitam o que Jesus disse, e como tem alguma demonstração de plausibilidade, eles são duros em formar julgamento. Deveriam, pelo menos, ter investigado e esperar que Jesus, que estava ali presente, tomasse a decisão. Os versos 14 a 16 relatam o que Judas fez com os sacerdotes. Não se sabe por que Judas fez. Sabemos que a traição havia sido profetizada, como vimos nos Salmos, especialmente na leitura do profeta Zacarias, que traz detalhes sobre isso. Nesse relato do Evangelho, temos duas pessoas fazendo algo para Jesus. Uma que aqui não tem nome, outra que segue a Jesus. A mulher sem nome, sem identidade, numa cultura em que ela valia o mesmo que uma vaca. Qual foi a atitude dessa mulher em relação a Jesus? Ela o adorou, o reconheceu como ungido, ela o ungiu, ela deu a ele o que tinha de mais valioso. E Judas, que o seguia por onde quer que ele fosse, que comia com Jesus, que tinha visto o que Jesus pode fazer, tinha ouvido as palavras de Jesus, a atitude dele foi de traição. Ambas as pessoas levaram Jesus à morte. Uma com um coração pesado e cheio de remorso, que acabou na própria morte dele. Outra com um coração alegre, cheio de esperança e com a promessa de jamais ser esquecido. Jesus ia morrer de qualquer forma. Essa era a missão de Jesus. E hoje, que Jesus já morreu, que ele já cumpriu sua missão, e como bem sabemos, já voltou dos mortos e está vivo reinando com o Pai, qual é a nossa atitude? Nós o vendemos por 30 moedas, desprezando todo o tempo que passamos com ele, ou como aquela mulher, nós nos rendemos em adoração e entregamos tudo, reconhecendo que Jesus é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Eu oro para que o Espírito de Deus, único que pode moldar em nós corações como o daquela mulher, coloque em nossas vidas o mesmo desejo que tinha ela, um desejo ardente de entregar tudo por Jesus, e que o mesmo Espírito afaste de nós o velho homem, o velho Judas, que talvez habite ainda dentro de nós, que sejamos como esta mulher, para a glória de Deus. E, curiosamente, hoje é o dia da mulher, então quero ofertar a Deus esta meditação por todas as mulheres, pedindo que o Senhor, especialmente Ruá, o seu Espírito, a forma feminina de Deus, esteja com todos nós nesta semana. Em nome de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.